dele, a famosa calecada. Acabaram perdendo essa vantagem e o Flamengo saiu vencedor daquele confronto. Então o White é um cara que joga muito bem a fase de rotas, que eu acho também que é a principal qualidade do BRTT. Acho que o BRTT faz isso melhor do que o White Lotus, mas tem esse tipo de embate, esses 2 contra 2 vão pra isso, vão pra tentar forçar. Então é sempre muito bom ver 2 jogadores, 2 atiradores com esse tipo de característica se enfrentando. Entra na parte também, né, Melão, que a gente pensa que o White Lotus, ele até mesmo fala que a situação dele na INTZ não estava do agrado dele, ele não estava muito bem, que na Redemption ele joga mais solto. Mas agora também é a hora de ver se o White Lotus jogando mais solto na Redemption é o suficiente para bater esse BRTT, né? Sim, mas agora a gente tá vendo esse duelo com o Heaven, não é o Lucy. E esse é o grande ponto. O Lucy, acho que a principal característica do Lucy é a criatividade dele, a criação dele. Então, agora com essa substituição, vamos ver o que o Heaven pode trazer. Se ele mantém essa característica de ser um cara que vai criar, que vai iniciar as lutas, que vai iniciar os skirmishes, que controla muito bem a luta, assim como o Lucy fez durante todo o ano de 2019 no Flamengo. Porque a gente sempre elogia a teamfight do Flamengo. E muito dessa teamfight boa é por conta do Lucy. E ontem o Lucy que pegou uma Yuumi. Que é uma escolha um tanto tranquila. Porque, ela né, tá muito forte, mas ela não é tanto ela não traz tanto, ela não evidencia tanto essa questão da criação. Então ele teve um jogo que não comprometeu, e não foi um jogo que ele se destacou, mas também não foi um jogo que ele vacilou, ao contrário do resto do time do Flamengo ontem. O robô apagadíssimo. E isso é um pouco perigoso com a saída do Lúcio, porque são os 2 caras de criação, de iniciação de jogada, de controlar uma teamfight, e sem o Lúcio a gente não sabe qual vai ser a característica do Heaven, e com o robô numa má fase. Ele não tá tão bem até agora nas 3 partidas que o Flamengo fez. Ontem também o Shrimp vacilou, acabou tomando aquele First Blood que ele foi pra cima, numa falha, bateu cabeça. Né, que o BRTT e o Lucy voltaram, não sabia o que fazer, então o BRTT também teve alguns vacilos que a gente não é comum de ver o BRTT cometendo, aquela hora que ele tomou todos os controles de grupo do Nautilus jogando de se vir, que é o grande counterpick pro Nautilus, que é uma das principais escolhas de suporte hoje. Então o Flamengo, de novo, questão do Lucy não jogar, segundo o Jordan, que é o treinador deles, situações pessoais, mas talvez seja essas situações pessoais que tivesse deixando o Flamengo bem abaixo do Flamengo que a gente viu na primeira etapa. Sim. Mesmo ele 3-0, foram muitos jogos, todos esses jogos até agora, foram jogos que o adversário do Flamengo errou muito. Tem sido um pouco, essa é uma constante das partidas até agora no CBLOL. Equipes errando muito, criando, saindo na frente, errando bastante. Acabou de ver a CNB também, ontem a CNB que enfrentou esse Flamengo. E a Redemption também, 2-1. As 2 vitórias deles contra 2 times estão muito fragilizados. É difícil, eu tenho uma dificuldade muito grande de confiar nesse time. Porque eles ganharam bem esses 2 jogos, que foi contra a NTZ, mas a NTZ com o Mills, ganharam muito tranquilo. Ontem, venceram muito tranquilos também, de uma forma bem dominante, bem convincente. Uma Team One que estava completamente perdida. Está numa situação muito delicada com a ausência do Absolute, não sabe o que fazer, mas aí depois contra a Kabum, por exemplo, saíram na frente e só desmoronou. Então, será que essa fragilidade do Flamengo agora, com a ausência do Lúcio, a entrada do Heaven, que é o analista do time, é o analista, por mais que ele tenha ido muito bem em folhas ranqueadas, subiu muito fácil, era o terror aí de muito jogador profissional, ele ainda não é, né? Mesmo assim não faz dele um jogador profissional. Até principalmente o Juzinho, que tá no time, ele chegou a jogar como suporte no desafiante pela Submarino. Podia ter sido uma opção, talvez, mas talvez o Heaven esteja mais próximo do time, participando mais do dia a dia, não sei, então vamos ver como é que vai ser essa estreia dele. Vamos ver como que vai ser essa estreia, Melãozinho. Olha ele aí, ó. Um estilo sem igual. Se tem uma coisa que esse cara tem, é estilo. E ó, e o Melão pode falar isso daí, o Melão também. Principalmente o bigode, é algo que eu valorizo muito. Valoriza? Valorizo muito. Olha lá. E olha lá. Aí, figuraça. Vamos lá, Melão, quero saber. Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Pensei muito sobre, não estou confortável com nenhum palpite, mas eu ainda acho que, se não pesar tanto a ausência da criatividade do Lúcio Heaven conseguir fazer isso, eu acho o Flamengo um elenco mais forte. Eles, mesmo tendo essas dificuldades, sempre vencem porque é um time muito bom, com jogadores muito bons. Então eu vou continuar com o Flamengo aí.
E vamos ver se vai fazer falta mesmo o Lúcio. Colocaram o Flamengo à prova, hein, com essa mudança aí. Bom, você de casa, você também pode participar. Aliás, deve participar. Para isso, basta mandar sua mensagem com a hashtag GolFla se você aposta em mais uma vitória do Flamengo, ou hashtag GolRDP se você acha que a Redemption sai com a vitória. Agora vai começar mais uma partidaça nesse CBLOL, Flamengo e Redemption, que terá narração mais do que deliciosa. Que isso? Esse é um adjetivo que eu nunca pensei em ver. Podia falar tanta coisa. Mas eu concordo, Dócio. Uma narração aniversariante. Já foi ontem. Fala Fala duelo. atrasado. Você fala Uma duelo. narração estrogonófica. Tá de bom, Toboco. tá bom. Mas tem que ser de campeão, viu? Pro Tobo. Sou vegetariano. Verdade. E os comentários Mas come mais gelatina. do que fundamentados de skit, então bora pro game, vai. Vamos, Já foi, Dócia. já. Bora. Só vem agora. Boa tarde pra você e para o Melão. Boa tarde, Skit, a todos que nos acompanham. Flamengo contra Redemption, realmente essa grande mudança. O Heaven vai jogar. Vamos ver, né, como que o Flamengo vai se comportar no palco agora com essa mudança, então, do seu suporte. Exatamente, também com o Redemption vai responder essa mudança. Boa tarde, Toboco. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Redemption que ontem, como o Melão falou, jogo muito bom, com aquela coisinha, coisas a serem afinadas. Foi um barão a mais do que precisava pra finalizar. Dá pra ter acabado antes. Enquanto o Flamengo, de novo, 3-0. Já falei ontem, reitero hoje, que tá ganhando, mas não tá impressionando ninguém. O Robô não tá numa boa fase, o Chip também não tá mais destruindo seus adversários. Goku tá muito bem, esse sim tá jogando muito. E o BRTT não teve uma primeira boa semana, mas nessa daqui já tá bem melhor. Ontem mesmo foi a referência pro seu time. Vamos lá então agora, Pixie Bans da segunda partida desse domingão de CBLOL, Flamengo contra Redemption. Flamengo lá de esquerda, equipe azul, Redemption lá de direita, equipe vermelha. E os primeiros bans, Yasuo, Atrox. E o Flamengo então fez aí também o ban do Sylas. Se vira, acho que é um ponto importante pros dois times. White Lock e BRTT, os dois adoram. Yumi, junto ainda por cima com ela, pode aparecer tranquilamente pra rota inferior, uma rota inferior bem segura, bem forte, eles sabem disso, então Yumi banido. Claro, a Yumi realmente vem se tornando uma grande prioridade. Se você tá do lado azul, você já tem a questão do first pick, já pode garantir a campeã. LeBlanc, último ban agora por parte da Redemption, já evitando uma LeBlanc, né, nessa primeira rotação. Não diria first pick, mas pelo menos na volta, né, da Redemption, que a gente sabe que o Goku joga contra a campeã, e é uma campeã que realmente pode atrapalhar as pretensões da Redemption. O primeiro pick é na Morgana. Morgana é flex, né, pode ser tanto meio quanto suporte. E não é aí o Mineral jogando, mas também até na selva. Vamos ver o... selva é um pouquinho mais difícil. E aqui o suporte do Goku ou o Heaven mesmo. O Heaven que a gente não sabe direito o que ele vai fazer. Tem essas armadilhas, né, contra o adversário. Porque ele gosta tanto de fazer stream, mas acho que suporte não é o que ele aparece mais, pelo menos vocês que eu acompanhei, ele tava sempre do atirador, top, meio. Não ficaria nem surpreso se de repente ele fosse pra outra posição e alguém fosse pro suporte numa troca de Poderia ser, né, uma possibilidade por parte do Flamengo. Lembrando, os jogadores são inscritos e tem claras posições, mas eles podem jogar onde eles quiserem dentro do jogo. O campeão, uma especialidade, um campeão, exato, especialidade de alguém. Pode trocar muito rápido, muito tranquilo. Enquanto o Redemption agora responde de Nico e Jarvan, duas escolhas fortes. Nico, um flex forte também. E o Jarvan que tem sido aí uma força na selva. Só que é interessante, né? 25% de pique, mas 0 vitórias. Aparece bem, ele tá forte. Ninguém disse que é pra ganhar automaticamente também. Que nem o Azir, né? Que no mundo afora aí tem uns números extremamente ruins, mas é um campeão forte. E ainda aparece. Mas acho que combina bastante com o Zoão, o Jarvan. Pelo fato de que é alguém que pode aparecer cedo, pode dominar o jogo. Ele que gosta, né, sempre de ir pra cima do adversário, de fazer essas invasões, pode ir pra cima do robô, que tá vacilando um pouco nos posicionamentos, arranjar aquelas abates early game, abrir um pouco mais o jogo pro seu time. Enquanto ele sim, você falou de 0, tá aí 100% de vitória. Exato, é claro, com uma taxa de picks menor, mas ainda assim, quando jogou, venceu, né? Agora a Redemption fará sua terceira escolha, enquanto que o Flamengo já garantiu o Ryze sim. O Flashmail vem mostrando a Lux, mas eu acredito que essa escolha da Civil poderia ser muito forte nas mãos do White Lotus, mas ele acaba realmente fechando a Kai'Sa. Pode banir agora também uma coisa que vai dar um pouco mais de trabalho pra ele. Kai'Sa tem toda a mobilidade, acompanha muito bem o Jarvan, acompanha muito bem a Nico, que pode chegar num flanco, ela vai junto, tem o controle. Tem o CC, exato, né? Ativa muito facilmente da Kai'Sa. E é um atirador muito mais independente.
que tem essa mobilidade, visibilidade para poder sair do adversário, muito mais difícil de sim pegar uma caixa, por exemplo. Acho que assim, vir se bobear um pouquinho pode ser pegar forte posição. Agora é se proteger do que o Flamengo vai trazer para a rota inferior. Draven, né? Esse primeiro ban. Nautilus agora retirado pela equipe do Flamengo, então já evitando um pouco os suportes que jogarão ao lado da Kai'Sa. Vamos pro último ban da Redemption, e aí na sequência também o Flamengo fará o último ban do draft. A Lux, ele foi mostrado, mas eu acho difícil aparecer na rota inferior, ainda mais que já tem uma Morgana do outro lado. Morgana que para muito do kit da Lux. Se ela tiver Ligação das trevas contra a ligação da luz. E o escudo negro contra todo o kit da Lux. Realmente quebra muito as pernas da Lux se ela tentar aparecer. Vayne agora banida também. Vayne que tá muito forte e sempre foi uma escolha muito boa contra a Kai'Sa. Exato, e esse confronto aí que tá na telinha até agora, né? White Lotus contra a BRTT, que promete muito. Heaven contra os jogos, porque lembrando da rota inferior, é uma dupla, né? Você fala ali de jogadores, mas eles jogam unidos, né? Quando é Yuma, então nem se fala. É um só. É um só mesmo, literalmente unidos. Então, realmente, jogam como... São dois jogadores que fazem uma posição e a gente tá com uma expectativa grande. Isso criou um hype muito grande, né, pra esse jogo de hoje, justamente por conta da presença do Heaven. Eu quero ver, tô muito ansioso pra ver o que ele vai trazer pra rota inferior, se vai ser realmente essa Morgana, se eles vão tentar algo diferente. E pra Redemption, como que eles vão responder? O que o Joxer vai trazer? Ele pensou na Lux, vai ser a Lux mesmo. Tá aí, confirmado. Corajoso. Assim, a Lux tem um ponto bom. Ela tem um alcance muito alto. Então, por mais que a Morgana, se tiver ligada, vai sempre parar a ligação adversária, vai sempre parar o Q da Lux. Você pode tirar o escudo com o E, com o seu ultimate até, e forçar a ligação depois, porque você tem um alcance muito maior. Você tem um span de habilidades muito maior do que a Morgana. Só voltar a falar de White Lotus BRTT. BRTT é o maior campeão do CBLOL, enquanto que o White Lotus é o maior campeão latino, né? Quando ainda existiam as regiões LAS e LAN, né? Ele conseguiu vencer as duas competições. E agora, Xayah Rakan então fecha a rota inferior para o Flamengo. A Morgana vai para a rota do meio, provavelmente de Ryze topo, enquanto que a Redemption fará a última escolha em 10 segundos. Então eles jogam a Morgana para outra rota. Lux cai para essa rota inferior e Lux que é muito frágil na rota inferior contra Xayah Rakan, pelo fato de que é uma iniciação muito fácil em cima dela. E agora vamos aproveitar para escutar o que o Flamengo tá falando, André. Okay, so mid lane, mid lane will be more about if Morgana can rotate or not. Ryze I have push, I have everything. I have against push. those two champions on side. No, I mean Or lane mid lane, phase. right? Lane phase. After mid game, Ryze can push every time. I think for early game, They have kill pressure. yeah, top side will be really Falando que hard. garante o meio, vai conseguir empurrar, o early game é dele e ele vai sair primeiro para as outras laterais. E agora escutar a Redemption. O Ryze vai escalta o negócio lá e só joga pro TP. Beleza. Alivia o Niu só pra resetar quando ele precisar fazer rotação de boa. E Matia, jugamos a hora de tu Summoner Spells e Power Spikes. Okay, general. Probably swap at 10 is not very good for us. They have better early 5v5. Focus on just, good 2v2 mid, keeping a lane situation isolated. We don't need to create rotation and dive. We can just, maintain this state early game. That's very good for us. Já o Redemption falando que eles estão bem mais calmos, não precisam forçar nada, a rotação aos 10. Que normalmente o que acontece? Aos 10 minutos, a rota inferior vai fazer o back e pode inverter o mapa. Não é tão bom pra eles, que cedo o Flamengo briga melhor. Você tem uma Xayah Rakan que pode forçar muito o jogo, a própria Morgana ajudando nesse início de jogo. Level bem 1, forte. Xayah Rakan já pode forçar. Então essas rotações cedo, essas trocas, skirmishes cedo não são tão bons. Eles podem focar no 2v2 meio e tentar trabalhar em cima disso, quem sabe snowballar o Crash Meow nessa área e com isso criar um pouco mais o jogo. Lembrando, né, primeira escolha de área então no CBLOL. Já foi banido 2 vezes, mas agora finalmente então aparece como escolha. Não A foi na mão do campeã... Wave. Oi? E não foi na mão do Wave. Exato, foi na mão aí do Crash Meow, né? Bora então pra partida, segundo jogo de hoje, Flamengo contra Redemption. Flamengo buscando manter sua série invicta, 4 jogos, 4 vitórias, enquanto que a Redemption, claro, quem empatar com o Flamengo, né? Fazendo eles amargarem a primeira derrota e aí embolar toda a liderança do CBLOL. A Redemption tentando tirar um joguinho do Flamengo cedo dessa vez. Vamos ver se alguém consegue nesse split. Por enquanto, ninguém. Muitos tentaram. Os 3 jogos, em 2, os times adversários tentaram muito, mas não conseguiram. Interessante desse jogo, que antes a votação na telinha, né? Hashtag GolFla com 85% dos votos, hashtag GolRDP com 15%. Que, caso uma vitória da Redemption, ficariam então as duas equipes 3-1, evidentemente. Aí você tem Pen jogando hoje ainda contra T1, que pode chegar em 3-1. E Uppercut e Kabum, inevitavelmente, um time vai chegar em 3-1. Então você poderia ter um empate triplo na liderança, aliás, quádruplo na liderança do CBLOL já nessa 4ª rodada. Mostraria aí realmente um CBLOL extremamente disputado. Deixando uma tabela em 3 blocos, né? Que você teria as equipes 0-4. Que... CNB e T1 nesse caso. Exato, as equipes ali no meio de tabela,
com 2-2, 1-2 e o de resto, 1-3, né? E de resto o pessoal 3-1. Exato. Então realmente o top 4 ficaria 3-1 acontecendo essas situações, esses resultados. Vamos ver. Claro que aqui ainda realmente expectativa sempre de um Flamengo favorito, ainda mais por toda a força que mostrou nas séries melhores de 1. Continua ainda com apenas uma derrota, né, juntando, né, as 2 etapas. Vamos ver se consegue confirmar, então, outra vitória contra a Redemption. E a Redemption, claro, quer conseguir aí tirar um pouco o Flamengo dessa zona de conforto, digamos assim, das vitórias. Seria, acho que um início diferente também. Alguém batendo de frente, sim, batendo de frente já teve, mas alguém conseguindo essa vitória, finalizando o jogo. Acho que a maior dificuldade de todos os jogos que a gente está vendo desse início de segunda etapa do CBLOL até o momento é a dificuldade que os times estão tendo de finalizar os jogos, de aproveitar a vantagem early game, de conseguir criar uma jogada, criar uma situação, criar um lance e finalizar o jogo com isso. Muito está sendo perdido nesse meio tempo. E o Crashmel conseguiu aqui, né, estourar o Eletrocutar, ainda por cima ativou o Encanto, o BRTT pego no enraizamento, mas sem grandes problemas, pega apenas level 2 agora, a dupla da RDP. O Flamengo, né, eu ia falar aqui o Heaven, né, mas o Flamengo como conjunto aí e o BRTT acabam pegando também esse level 2 agora. E no fim das contas, interessante, né, a questão dos teleportes, né. A gente tem um triplo teleporte a favor do Flamengo, enquanto que a Redemption pega ali 2 teleportes no meio e na rota superior. O BRTT que gosta bastante desse teleporte, acho que até por isso que esse Vir e Yumi é uma coisa forte demais para se deixar pro Flamengo. Eles gostam de trabalhar esse mapa todo, gostam de trabalhar essa mobilidade, que eles podem fazer com resets, ainda mais por causa do Shrimp num caçador de early game como um Lee Sin. E aqui na rota inferior, vamos tentar fazer isso com o Zaya Rakan. A gente comentou um pouco do potencial de all-in que tem, então o Joxer tem que tomar cuidado, mas ele tá jogando bem, tá jogando na distância extrema, pra conseguir trabalhar no povo e tirar um pouco a vida do adversário. Enquanto que realmente foca no farm, a gente vê vantagem no ouro muito pequena ainda, só por realmente alguns campeões ele conseguir ter tomado um pouco melhor. Nasce agora o Oranguejo de Digger. A gente viu as runas na tela há pouco, mas depois eu comento mais que o Shrimp tá querendo gank na rota inferior. Exatamente, já vem se aproximando, pode ser o Force Blood para o Flamengo, aproximação, pega a onda sônica no Joxer, porém ele não tem como perseguir, até porque o Heaven e também o BRTT estavam um pouco longe, e outra onda de Minions estava a favor da RDP. Tava bem longe, teria que passar pelos Minions, não seria uma troca tão favorável, e até a iniciação estava difícil, não tinha range pro W Heaven sem gastar o flash. Por isso que ele não iniciou. Que se ele tivesse ali um ângulo melhor, obviamente teria iniciado, com o combo do caçador chegando, bom ângulo, tinha visão do Rio, mas não era o caso, seria muito mais difícil. E voltando agora do ponto das runas que a gente viu na tela há pouco, do Joxer, post-shock, né, com o escudo para dar um pouquinho mais de dano, mas, ponto importante, a gente tá vendo post-shock e a gente tá vendo também pelo mundo Guardião para Lux. No entanto, nunca é bom você pegar Guardião na Lux Support quando o suporte adversário é alguém que inicia, porque você está só entregando uma iniciação dupla pro outro lado. Diga assim, seria ideal se fosse uma Jana, por exemplo. Alguém que vai se trabalhar no pouco, vai trabalhar de longe, uma Yumi, por exemplo, joga contra Yumi, pega Guardião. Você pode ficar de longe, você vai sobreviver ao pouco melhor dela. Mas contra um Alistar, um Nautilus, o próprio Rakan, o Galho, é muito arriscado. Pode ser feito, mas é arriscado. Tanto que realmente opta pelo post-shock aí o Joxer, né? Enquanto isso, na rota inferior, vantagem ali um pouquinho a favor do BRTT, né? 31 a 28, no topo praticamente empatado. Na rota do meio aí sim, o Crashmel tem 4 minions a mais, mas se bem que agora a Morgana do Goku também conseguiu diminuir essa disparidade. Vai voltar pra base porque tanto o Goku quanto o Crashmel, na verdade, estão com pouquíssimo mana. Primeiro reset, né? Mas a gente tá brigando ainda por lá, ainda pode continuar trocando sem grandes problemas na rota do meio. Eu acho que precisa do caçador, principalmente o Goku, precisa do caçador nesse momento para conseguir resetar de forma confortável. Quem vai acabar fazendo isso primeiro vai ser o Crashmel, que vai ter esse espaço para voltar para sua base. E agora sim, vai ter um pouquinho de atraso. A Morgana, mas estão bem equilibrados na rota do meio. Ambos têm teleporte, provavelmente vão gastar, né? Vamos ver se um acompanha o outro aí no feitiço. Por enquanto o Crashmel vai poupando o seu, desce a pé, e aparentemente não. Vão realmente poupar aí o feitiço. Assim, mas na verdade o Goku... Se tá gastando o Goku, só se ele quiser realmente a prioridade da rota do meio. Lembrando no início que ele falou que ele tinha a prioridade da rota do meio, de sair primeiro. Até o momento, acho que pelas trocas que aconteceram, não conseguiu manter isso a toda hora.
gasta o teleporte pra voltar, e aí sim, essa prioridade, e provavelmente sair pra conseguir colocar um pouquinho de visão a mais em volta da sua rota do meio. Isso que ele faz exatamente agora. Coloca uma sentinela no vermelho e outra naquela moita próxima das Aquaminas. O Zoão vem subindo, tenta buscar o seu level 6 logo, pega level 6 no Crash Mel, também tem level 6 já na rota superior. Então os jogadores começando aí realmente a fortificar, né, na questão de ter o seu ultimate, poder lutar um pouco melhor. Vem se aproximando mais uma vez do Crash Mel, o Goku aí formando aí com certa tranquilidade. Utiliza muito do sol atormentado, escudo negro utilizado, só que agora faz falta, né, pra tancar o resto do dano. Vai sofrendo bastante. O Shrimp vai de novo pra rota inferior. Exato, iniciação, já foi em cima justamente do atirador. Já tenta o reposicionamento do jogo, será que acaba sendo eliminado. First Blood nas mãos do BRTT. Teleporte chegando, mas cancelado na sequência. O Shrimp ainda tenta sobreviver, a vida dele é mínima. BRTT ainda tenta se reposicionar, tem o flash, não consegue o dano necessário e consegue sobreviver. Era mais um auto-ataque no BRTT e no Shrimp para conseguir uma vantagem enorme na rota inferior. Vai tentar o W, não acerta na rota do meio. Exato, pode ter briga. Nosso Crash Team ficou no mínimo do alcance pra torre virar nele. E nos fim, realmente, Skit, foi a questão de um ataque básico em cada campeão para que essa caixa pudesse garantir 2 abates e aí já sairia 2-0-1, imensa. Se o White Lotus sai com 2 abates aqui, basicamente entrega a rota inferior. Mas a gente viu um pouco da fragilidade da Lux nesse lance. Foi um vacilo de posicionamento que o jogo estava muito na frente, estava próximo da parede do rio, sem visão da moita. Então, reparem, ó. Você vê, ele estava próximo da parede aqui, não é o posicionamento ideal, poderia estar do outro lado, muito mais longe de uma possibilização do follow-up do caçador. E também no alcance do Rakan, coisa que ele não precisava entregar nesse momento. O teleporte, só a pessoa entender, foi um flash do Goku com ligação das trevas. Pra poder cancelar parar. o TP da... Por quê? Se desse, iam garantir 3 abates. Seria um double kill pra área, possivelmente. Nossa, e aí o Snowball, olha só, gangue na rota do topo, já tem a eliminação do Crash Man em cima do Goku, olha o Flash fazendo falta, roubou o gasto seu agora, consegue se reposicionar, chega o Shrimp, e o Crash Mel pune a ausência do Flash para cancelar o TP. E consegue um abate solo importantíssimo no topo, enquanto isso o Shrimp... Exato, tem o ultimate ainda, Lissi, nossa, acaba se equivocando na aprisionar, afastar o Shrimp, e aí, Skit, mecanicamente não pode errar esse tipo de lance. Mais um jogo errando o bind a queima-roupa. É um abate de graça que o Neo perde. E não é a primeira vez que a gente tá vendo isso, tá bom? Não é a primeira vez que a gente vê um abate de graça sendo perdido por causa que errou um controle em cima do adversário. Ainda assim, é uma boa jogada da Redemption no topo, de criar esse espaço, de continuar a brigar. Enquanto isso, na rota inferior, Jockster... TT, porque chega o Neo no teleporte, agora sim policiando os dois abates. Jockster tenta se reposicionar, pega seu escudo, as penas não eliminaram. Agora sim o Heaven foi pra cima, garante eliminação. Encantada a Caixa, vai conseguir o reposicionamento. O White Lotus já gastou o ultimate, não pode perseguir o Heaven. E mais uma vez, Neo chega no teleporte, uma jogada muito inteligente, tinha visão, tinha sentinela, tinha o flanco, consegue o abate, mas poderia ter sido mais. Sabe que faltou mais um snare do Neo ali pra jogada. Enquanto isso, o Heaven foi visto, tá sendo visto. Exato. E ele sabia que ele estava sendo visto, porque essa foi a sentinela que o Neo utilizou pra chegar de TP. Nossa, se ele consegue mais um ataque básico com o White Lotus, estoura a marca, provavelmente seria um abate, hein? E olha, o Redemption vai fazendo um bom early game, ainda assim não abre no ouro. O Flamengo tá conseguindo responder e tá aí a jogada da rota do meio. O Cachel foi muito rápido, muito inteligente na jogada. Não, definitivamente teve a leitura correta para tentar forçar. O teleporte agora da Nick. Aí chegou, tiveram todo o dano, bom controle. Neo acaba tentando pegar o Heaven, que vai pro BRTT e por isso desvia da habilidade. E com isso, o White Lotus consegue só um abate, poderia ter pego um pouco mais. Aliás, acaba ficando até pro próprio Neo, fica pra essa Nico. Nico que a gente nem comentou, né? Tá com o aprimoramento glacial, vai com o dano AP, não vai tentar um hit, ainda mais contra um Rise que dificultaria bastante. Exato, né? Do outro lado, tudo bem, até um padrão, o Goku também, né, com a Morgana. A Morgana acho que aí é a sempre, escolha. né? Aqui a Nico ainda é situação... O que você quer? Ah, quero fazer uma Nico on hit, split punch. Aí você utiliza um tipo de rune. Vai realmente pro AP, vai com o aprimoramento glacial. E olha só o Zoão! Chega agora, a Cataclismo utilizado do BRTT, ainda tenta se reposicionar. Acaba sendo eliminado pelo Jockster. O Heaven não tem ultimate, não tem flash. Tudo bem que tá voltando já o ultimate dele. Mas nessa vamos ver se a Redemption tenta forçar algo ou vai para o dragão. Tá aí a jogada da Redemption, aproveitando essa vantagem, aproveitando que resetou a parte inferior. Resetou os dois lados, os dois tiveram que voltar pra base,
e os dois controlaram a sua moita. Na hora que tentou disputar, tentou um pouquinho pra frente, o Zou foi mais rápido e conseguiu aproveitar, mas olha agora. O White Lotus ainda tenta sair, tem ultimate o Shrimp, gastou já na sequência, incendiar ticando, o White Lotus ainda tenta sobreviver, o Jox ainda pode virar o dano em cima do Shrimp, será que ele vai voltar agora, finalmente garantido a eliminação, eliminado na sequência, porque o White Lotus, você voltou! Vão levar o dragão pelo menos, consegue o objetivo, mas na rota inferior o White Lotus poderia muito bem ter resetado para levar o dragão mais rápido, conseguir o objetivo do seu time, levar pra base, só quem sabe ganhar o controle da parte inferior, ou simplesmente resetar a base, aproveitar um pouquinho de ouro que ganhou, daí voltar pra parte inferior, muitas coisas do que ficar ali tentando levar barricada sem visão, sem controle, sem sentinela atrás do dragão. Com isso chegou facilmente o Shrimp, consegue punir e ainda levou o bônus do Jox. Exato, feita aí agora o gameplay do lance, né? Uma boa iniciação também do Heavy, né? Que Aqui, o White Lotus levou essa barricada, não tem por que ficar aqui pra outra. Ele não vai levar essa segunda barricada. Ele não tem visão de onde tem o caçador adversário, não tem visão nenhuma atrás da sua torre, então ele não iria levar a segunda barricada, não tinha por que ficar lá. Voltava, levava o dragão mais rápido, voltava com sua equipe e aí sim podiam forçar mais um pouco mais o objetivo. E foi bonito, muito bonito, né? Porque realmente perdeu o curar nessa última luta, né? Então não acabou garantindo a eliminação, porque pelo menos morre, mas mata. Ok, tem uma compensação, o outro pelo menos foi adquirido, mas entregou todo o recurso nas mãos do Flamengo. O dragão ficou nas mãos da Redemption, então primeiro buff elemental para a equipe da Redemption, né? Um dragão da nuvem, quase leva uma segunda barricada o Niu. Basta se reposicionar, daqui a pouquinho, de repente, ele consegue. E aqui também, repara, essa barricada tá quase caindo. Só que, claro, tem que tomar cuidado, tem que ir aí sempre sob controle na jogada. O Redemption tá conseguindo aproveitar, mas olha de novo o Flamengo. Olha o ouro como continua muito próximo. Estão farmando bem todas as rotas, estão conseguindo se manter até virar um pouco dessas pressões, mesmo não levando as barricadas, mesmo o Redemption tendo essa vantagem em todo o mapa, não é suficiente. No topo vão querer mais um abate, E pegar o robô. Tem que acertar aí, né? Vamos ver. Nossa. Enfim. Bom, cataclismo utilizado. O robô ainda tem que se reposicionar, o controle de grupo, ele acaba saindo. Nem sequer... Ó, o Flash voltou agora. Mas enfim. Assim, Skit. Eu me pergunto se é a primeira vez que o Nil tá jogando com a Nick. Assim, honestamente, não tá acertando nada o time do ultimate. Ele sabia que não ia pegar no ultimate do Ryze. Demora pro Nico cair. Ele gastou pra não pegar. Ali ele gastou pra nada. Realmente uma jogada muito estranha, né? Segunda vez que isso acontece, já seriam 2 abates em cima do robô. Você estaria enfraquecendo o Ryze, crescendo o Manico, crescendo um Jarvan. Não só isso, né? Você acaba fazendo o Zoon perder, de certa forma, tempo, né? Porque o abate não sai, esse Jarvan gasta o tempo dele, o recurso dele pra conseguir um gank numa rota, e aí ele não sai com a assistência que era pra sair. Mais um abate perdido. E teve o do Shrimp mais cedo também. Vão perdendo algumas vantagens e com isso o Flamengo vai voltando. E é assim que o Flamengo vai se mantendo. Vai continuando a aproveitar um pouco mais o mapa, tá farmando muito bem todas as rotas e vai sempre, aquele caso, procurar um erro adversário pra conseguir virar. Mas por enquanto o Redemption continua forçando, vai pra cima. Agora tenta um dive em cima do robô, ele não tem pra onde encaixar a saída, ele acaba sendo eliminado. O Zon fica com abate e pode levar a barricada na rota do meio. Teve abate solo para as mãos do Crashmel mais uma vez. Mais um abate solo, então o Redemption na força bruta vai conseguindo esses abates, vai conseguindo essas vantagens, vai forçando. Mesmo errando, continua indo pra cima e continua aproveitando. Lembra que o Crocs até falou no início do jogo de que eles não tinham talvez o 5v5 favorável no early game, mas não faz diferença quando você acerta tudo. Ali o Goku, de novo, Crashmel foi pra cima, acertou a primeira parte do ult, não saiu o escudo negro, e daí ele acertou o Encantar, acertou o combo todo, não teve resposta. Era uma armadilha que quem caiu foi o próprio Flamengo. Exato, né? Porque deslocaram o Rakan, deslocaram ele sim pra tentar um gank nessa rota do meio e no fim das contas o Goku foi eliminado muito rápido. A caça virou caçador. Exato. Rapidamente conseguiu virar a situação. De novo o Redemption vai se mostrando ali muito forte nessas decisões, nessas trocas de early game e tá conseguindo manter pelo menos uma pequena vantagem. Interessante também que na rota superior, após o gank em cima do robô, a equipe da Redemption aproveitou para danificar muito aquela torre do topo. Quem sabe já aí garantir a primeira torre da partida. Reparem no minimapa, né, pelo ícone das torres, que a torre mais danificada, de fato, é a do topo do Flamengo. O Crashmel mais uma vez aqui tentando sempre descobrir ali onde estão os adversários. O Goku está com o buff do azul. Na rota inferior, presença do Zon, porém visto, claro, né? Acabou de tirar ali uma sentinela com a lente.
O dragão das nuvens já vai nascer. Pode ser o Tobit. Olha o Crashmel, vai pra cima agora. O Goku já perdeu o escudo. Flash defensivo também saiu do ultimate. O Goku ainda tenta sair. Acaba sendo eliminado na sequência pelo Crashmel. Fica o abate nas mãos do Shrimp. Pelo menos cobra a morte do companheiro. Mas mais uma vez um ataque mortífero dessa área. E mais uma vez, Crashmel jogando muito bem. Ontem também, com a Irelia jogando demais. E talvez ao contrário do que a gente tá vendo no jogo, um errinho ou outro que não faz diferença, que ele tá acertando o que tá sendo importante, tá conseguindo criar suas vantagens. Na rota inferior, BRTT tem seu ultimate forçado, que o Joxer ia acertar o bind. E daí viria todo o dano pra cima dele e ia ser explodido. Ele já sabe que ia morrer, né? Não teria como ser de todo o dano que viria na sequência. Até porque é muito fácil, né? A Lutz também certa pro ultimate, marca pro ultimate da Kai'Sa, então não teria muito bom de correr o back. Ali, Ó, só uma coisa, uma área forte, sabe? É uma campeã que dentro de uma teamfight, ela consegue destruir. Só que assim, a área ainda assim tem uma janela de dano muito específica. Por exemplo, a Zarya consegue evitar uma boa parte dela. Ela teria que fazer isso em 2 tempos. E talvez o segundo tempo é um pouco lento demais, com o resto do time virando. Mas dá pra pegar o Shrimp, dá pra pegar o próprio Heaven, o próprio Rakan. Tira ele do jogo e de repente o Flamengo não tem uma teamfight. E a primeira torre da partida finalmente destruída lá no topo. Pode cair também a segunda a favor da Redemption. Agora sim a Redemption começa a acelerar um pouco mais a partida após conquistar vários abates nos ganks. E olha a chegada do Zulão. Ainda tem que se reposicionar agora. Encaixou o Niu. Não vai correr, não roubou. Eliminado pelo Zulão. Agora acertou o bind e o Niu. No meio do jogo vai afinando sua gameplay. E com isso vai conseguindo ainda mais objetivos que já tá conseguindo. Vai a torre, é a Arauto, torre do meio, tá na T2, topside da Redemption tá ganhando de lavada, Togo. E assim, Skit, nós comentamos na nossa análise, o Melão já chegou a falar, você também comentou. A gente tá sentindo um pouco falta do robô nessa segunda etapa. E aí se você for juntar, né? Shrimp também, né? Apesar do placar, a gente não tá vendo aquele Shrimp, por exemplo, da primeira etapa, fazendo agora o Dragão das Nuvens. E é curioso porque se for juntar aqueles lances, os 2 ganks, né, que eram pra ter sido a base em cima do robô, você nem já poderia estar, vamos lá, 3-0-2. O topo já poderia estar muito mais inobalado, o Serral já poderia ter sido feito. Então você vê que a Redemption, mesmo tendo alguns equívocos, ainda assim está jogando bem, está à frente. Que eu quero dizer, poderia estar ainda melhor. Zulão tá fazendo muito bem seu papel de early game. Agora o Flamengo tentar compensar. Exatamente, vão pra cima o time da Lux. Desgarra pelo Heaven, ainda assim o Shrimp fica vendido no lance. Teleporte chegou, ele se reposiciona no companheiro. Ligação das trevas, o Goku pega. Tá perdendo muita vida, curar, utiliza o White Loss, ainda tenta sair, finalmente eliminado. Shrimp ainda tenta voltar pra luta, o Crashmel se reposiciona. Ligação das trevas, pegou. O Zoom chega, mas é tarde demais. Neutralizado o Crashmel. São 2 abates para o Flamengo, também foi a torre da rota inferior. O robô permanece no topo e pode ainda também danificar bastante essa torre. E esse é o típico jogo do Flamengo que mais uma vez perde no early game, comete alguns erros, mas no fim das contas eles sempre acham um lance para conseguir voltar a estabilizar o jogo. E acham mais uma vez, levaram a torre inferior, acharam uma teamfight, o Redemption se perdeu, o Niu chegou no teleporte, tentou dar a volta. Aliás, ele começou com o time, daí voltou atrás, tentou ir por baixo, desistiu da ideia, voltou com o time e no fim das contas não achou ninguém. E no meio tempo, acabou sendo pego o White Lotus, o Crashmel também não conseguiu a finalização que queria em cima do Shrimp. Repara no teleporte do Niu chegando, ele começa com o time dele, vai por baixo, vê se acha alguma coisa, para nos Minions, para pra farmar, enquanto o time continua a brigar. Nisso o White Lotus já caiu, o Crashmel vai ser pego, boa ligação e o Flamengo sai com mais vantagem. E aí até o Zon chega, né? Mas realmente já é tarde demais, não tem por que ele tentar entrar naquela luta ali e provavelmente se mataria. Faria o menor sentido. Outro dragão que vai nascer Serral das Nuvens, então 3 dragões das nuvens, os 3 primeiros elementais. Uma boa luta para a equipe do Flamengo, consegue mais uma vez virar no ouro, né? Lidera neste quesito, mas convenhamos, não é uma grande vantagem, né? Por volta aí dos 300, o jogo ainda é completamente aberto. Ainda é um jogo muito próximo, acho que a questão de mais um erro, mais objetivo, o grande objetivo do jogo daqui a pouco, o Barão tá chegando, e isso pode ser um diferencial, provavelmente vai ser ali uma teamfight, um errinho de alguém, uma iniciação do Rakan, que ele possa pegar alguém fora de posição, ou do outro lado, até o Crashmel, usar todo esse poder dele pra achar esse pick-off e conseguir a vantagem pro seu time. Com certeza, né? E agora o azul, aparentemente vai ser roubado, né? Pelo menos o Shrimp ainda tá ali pra tentar contestar esse roubo. O Ryze fica na rota superior, uma disputa aqui agora, o azul foi garantido pelo Shrimp, né? Então, no fim das contas, não houve o roubo por parte da Redemption. O Arauto ainda tá aqui pra ser ativado, né? O Zonk vai invocar o Arauto. Vai acabar agora.
Falta pouquíssimo pra isso. É, falta ainda cerca ali de... vai 1 minuto. É, 1 minutinho, vai, não é tão pouco assim. Fui enganado pela segunda linha que não tava. Agora, 1 minutinho. Então, vamos ver pra onde eles conseguem utilizar. Acho que rota inferior pra liberar. Ou se achar o gap até, de usar na rota do meio. Pra conseguir forçar a atenção do time adversário pra lá e conseguir visão do Barão, até forçar um lance em cima disso. E o ponto é ser Ryze crescendo, né? Já ultrapassa o Nico no farm, porque o robô ele ficou muito mais preocupado em realmente levar a torre do topo, em farmar. Esses times cresceram Ryze, gente. É um campeão de scaling, né? Então... É o que o robô tá fazendo nesse split. Nesse split, na segunda etapa do CBLOL, ele é o jogador de split push. Ele vai morrer 1, 2, 3 vezes e depois vai virar. E agora... o BRTT pego na sequência, ligação das trevas foi atendida. O teammate da Lux